Graça e paz, meus irmãos, que alegria, mais um sábado, mais uma oportunidade de nós estarmos juntos e você é o nosso convidado. Então se prepare aí, tome seu assento, se assente conosco, tem lugar na mesa e mais um sábado aqui direto da Casa Sal e hoje nós estamos recebendo convidados, hein? Hoje é o primeiro formato aí de mais de um convidado, por mais que você está vendo os dois, um de frente para o outro, não vai ser debate. Né? A gente espera. Se não perco. Se não moro perto. A gente espera o que hoje? Partilhar, né, vários temas. E o tema hoje do nosso bate-papo será vida em comunidade. E falando em comunidade, antes de nós apresentarmos os ilustres convidados, falar que hoje nós temos uma ação evangelística aqui na Casa Sal a partir das 3 horas da tarde. Então você que está aqui na região, por aqui, Hermelino Matarazzo, Zona Leste, vai passar de carro por aqui. Nós vamos estar aqui na frente da Casa Sal, a partir das 15 horas, fazendo o nosso pit stop. Pastor, o que é o pit stop? Nós vamos ficar aqui com cartazes falando, quer oração? Aceita uma oração? Você encosta o seu carro. Nós vamos orar por você. Deus vai falar com você, talvez uma palavra, um versículo, e você continua aí a sua jornada, o seu caminho, o dia de hoje. Pastor, parece uma coisa simples, mas não é. Tem muitas pessoas carentes de oração. E a igreja vai estar aqui aberta a partir das 15 horas para cumprir este propósito. Pastor, eu não tenho carro, posso aparecer aí para receber uma oração? Claro que pode. Venha de Uber, venha de lotação, venha de chinelo, mas venha, nós estaremos aqui cumprindo, né, o propósito do Senhor. O Senhor nos chamou para orar, né? Orar uns pelos outros. Se a igreja não serve para servir, para que ela serve? Não é verdade, meus irmãos? Amanhã, domingo, Amanhã que dia? Amanhã é dia 13. Dia 13, né? Às 18h30 nós temos a nossa celebração, o nosso culto dominical. Você é o nosso convidado. Lembrando da nossa agenda, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, o nosso momento de devocional aqui, momento de estudo da palavra. Às vezes saem uns debates, mas amém, é todo mundo acalmado, amansado pelo Espírito Santo. E você é o nosso convidado. Às sextas-feiras é dia do nosso propósito de oração. E às 18h30... o nosso PG, onde esteve conosco a nossa irmã Sara, que trouxe uma palavra poderosa falando sobre tempo. A administração do tempo. Todo mundo hoje reclama dizendo o quê? Eu não tenho tempo. Será que a gente não tem? E ontem a Sara deu um puxão de orelha na igreja. Disse que, na verdade, não é ausência do tempo. É falta de administração do tempo. E ela falou algo no início da reflexão que eu achei fenomenal, que ela disse assim, olha... as nossas atitudes refletem o que é prioridade na nossa vida. Então pensa aí, ela falou muito sobre as redes sociais, os males da rede social. Por mais que hoje nós estamos fazendo uma live e você está recebendo essa palavra através de uma rede social, nós não podemos negar que muitas pessoas hoje estão presas nas redes sociais. Ela deu até uma dica de uma série do Netflix, não fazendo propaganda, né, que eles não nos patrocinam, chamado Dilema das Redes. Então, sobre os males hoje de uma vida muito voltada às redes sociais, ou seja, a má administração do tempo. E a palavra do Senhor fala sobre isso também. E você é o nosso convidado. Eu acho que a diaconisa Cris já está aí online nos assistindo. Está aí? Glória. Eita glória, a esposa do Alex aí, ó. Meu Deus. Foi a primeira a chegar, né? Foi a primeira a chegar. Por que eu estou falando da Cris aqui ao vivo? Porque todas as terças-feiras, às 15 horas, a Casa que Cura. Um momento para as mulheres. E tem sido... olha, terças-feiras edificantes. E você é a nossa convidada. Terça-feira que vem vai ter a Casa que Cura. E, aliás, terça-feira que vem, semana que vem, né? Deixa eu só terminar de falar, então, da Casa que Cura. Às 15 horas você é a nossa convidada. E semana que vem, quinta-feira? Sexta-feira? Quinta-feira nós estamos indo para Uberlândia, a conferência Line Up. Olha, Line Up, arrasta para cima. Estaremos lá, o encontro de todas as igrejas Sal da Terra. E para nós a Casa Sal é muito significativo, porque há um ano atrás, Deus, né, confirmava no nosso coração o propósito de abrir a Casa Sal, e nós estaremos agora lá em Uberlândia como igreja, né? Casa Sal, seremos apresentados, vai ser bênção de Deus.
Vai ser bênção de Deus. Irmãos, sem mais delongas, se encontra aqui Pastor Mauro, nosso amigo, pessoal de Itaquá, acho que o pessoal de Ermelino, Matarazzo, todos conhecem o Mauro, né? Mauro, você nunca pensou em ser vereador, não? Deputado federal, nada? Não dá. Não dou conta. É? Caminhar com o Mauro é oi, conhece todo mundo, Mauro. E aqui também está conosco o diácono Alex. Oi, gente, bom dia, paz de Jesus. Prazer imenso estar aqui na mesa com o pastor Vinícius e pastor Mauro. Que bênção! E hoje nós vamos falar de comunidade. Já viram que estamos aqui em 3 pessoas, mas para falar de igreja. Não tem como sermos igreja sozinho. Se você tem alguma pergunta, já anota aí, né? Ou pedidos de oração, que no final nós vamos terminar orando. Mas eu quero iniciar com os irmãos acerca do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque lá que nasce a igreja. A igreja nasce de uma experiência pessoal. E ontem, quando nós meditávamos, eu disse, a igreja nasce de uma experiência não só espiritual, mas também sensitiva, ou seja, foi visto, foi sentido. Diz que eles viram línguas de fogo sendo repartidas. E a igreja nasce de uma experiência com o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, às vezes a gente fica nessa discussão, você é pentecostal, mas a igreja ela nasce de uma experiência com o Espírito Santo. Aqui nasce a igreja. Depois nós vamos ver o primeiro gentil sendo convertido com Pedro, Cornélio. Então, mas o que me chama a atenção, que eu quero conversar com os irmãos, é o capítulo 2, o versículo 1, que diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, igreja é também a capacidade de nós dizermos juntos o nosso amém. Verdade. E aí, meus irmãos, porque a igreja nasce de um grupo de discípulos que estavam todos no mesmo lugar. E o que hoje vocês acham que tem sido os maiores empecilhos para que o povo não esteja no mesmo lugar? Fale aí pra gente. Olha. Eu vejo a comunhão, né? A falta de comunhão. Primeiro tem que ter a comunhão de estar junto. Eita. Né? A gente olha esse capítulo de Atos, vê que todos estavam reunidos numa casa. Né? E para estar pessoas reunidas, a Bíblia também fala, onde tiver 2 ou 3, ali estarei presente. Né? Sempre é na comunhão, no ajuntamento, onde se manifesta a presença de Deus. Eu acho que esse é o grande desafio da igreja, é poder viver em comunhão. E aí, Alex? Exatamente. É interessante que a palavra de Atos, né, ela é um cumprimento ali da palavra de Joel, que viria a descida do Espírito Santo. Uhum. E é interessante que estava ali aproximadamente mais de 120 pessoas reunidas, né? Olha isso. Então foi algo tremendo, porque ali foi um cumprimento da promessa. E é interessante porque as pessoas elas prestaram atenção, como continuaram ali em comunhão, uns orando uns pelos outros, e a promessa do Senhor se cumpriu. Como o pastor Mauro disse, não tem como a igreja ela se sustentar se não tiver comunhão. A comunhão, eu creio que é uma das bases do fundamento da igreja, porque não adianta, irmãos, a igreja é um lugar onde tem pessoas. E se tem pessoas, tem pensamentos diferentes. Só que ali as pessoas estavam reunidas em um único propósito, né? Buscar Deus e estarem aonde Deus queria que elas estivessem. E todas reunidas em um só propósito. E quando a igreja está reunida em só propósito, aí Deus brada fortemente. Meu Deus. Uma igreja vinda da uma experiência com o Espírito Santo. Aqui diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Vocês acham que pode acontecer de hoje as nossas comunidades de fé, nós estamos em grande concentração de pessoas no mesmo lugar, mas não estar dentro do mesmo propósito? Sim, porque o desafio é justamente esse, né? A gente entender que a comunhão nos leva a um desafio a lidar com os diferentes. Né? E os diferentes, na verdade, pode ser diferente em algumas questões, mas o propósito tem que ser o mesmo. Entendi. E às vezes tem muitas pessoas reunidas, mas com um propósito diferente. Né? Querendo a vanglória para si, outros para
poder se mostrar, ou quantidade. E a gente vê esse desafio nas igrejas ao tempo todo. Você acabou de falar sobre a descida do Espírito Santo, né? E as igrejas que creem e outras que não creem, né? Nessa questão de batismo com o Espírito Santo, ou de falar em línguas, ou de profetizar, dos dons, e essas diferenças todas tem separado, na verdade, a igreja. Mas isso não é motivo para que nós não vivemos em comunhão, né? Sim. A gente precisa entender que uma ordenança de Jesus foi para quem ficasse em Jerusalém até que do alto seja revestido, né? O revestimento vai nos servir para nós impulsionar a fazer a vontade de Deus, né? Ter o discernimento daquilo que Deus quer que a gente faça. E o grande desafio é esse, a gente às vezes está junto e nem todos entendem o mesmo propósito, né? Então aí vai ser na caminhada, né, no desafio da nicha mesmo, né, como nós dizemos aqui no nosso mundo gospel, como diz, né? Da nicha de um nichar o outro para poder ter um mesmo propósito, no mesmo entendimento, mesmo sendo diferente um do outro. Eu acho que esse é o desafio da igreja, de estar junto, né? Poder estar junto, entendendo o defeito, ou a situação do irmão diferente da minha, mas a minha carência está no meu irmão. Eita. Então aí, quando eu me preencho com a minha carência no meu irmão, eu completo ele também com as minhas virtudes. Uma igreja avivada. Teve problema, vocês acham, na igreja de Atos? Ah, teve, né? Uma das coisas que já mostram logo de cara é o problema da divisão, né? Né? Da distribuição de alimento. Ali tem um relato que diz que as viúvas, né, judias estão sendo assistidas e as outras não. Né? Então já teve essa questão ali, que teve essa dificuldade do favoritismo, que a gente não gosta de falar isso mesmo na igreja. A gente pinta a igreja como algo perfeito, né? Aqui nós somos todos espirituais, nós somos de Deus, mas na relação mesmo a gente vê que não é assim, né? A gente vê que tem o desafio da gente não deixar ser levado para alguns favoritismos, né? De parentesco, por exemplo, a gente vê muito hoje na igreja, né? As igrejas aí hoje como sucessores, pessoas que às vezes não têm o mesmo chamado. Mas vocês não creem que filho de pastor também é pastor, não? Ah, não tem como. Filho de peixe, peixinho é. Agora, filho de pastor não é pastorzinho, E filho de profeta é profetinha? Também não. Eu gostaria que fosse, viu? Ah, é? Era bom se fosse. Era mas bom se fosse. Quem foi que falou que quisera que todos profetizassem? É Paulo mesmo. Paulo, né? Paulo Exatamente. diz. Não, a gente tem que entender que, mesmo nós sendo cristãos, né? Dentro da nossa própria família tem pessoas que escutam o evangelho, né? Nós propagamos o evangelho de uma forma, e às vezes os nossos próprios filhos às vezes têm um entendimento diferente. Meu Deus. Estão dentro da igreja, e nós pais pensando que os filhos têm a mesma visão, estão ouvindo da mesma forma que estamos ouvindo, mas pelo contrário, alguns estão ouvindo de maneira diferente. Então eu creio que a partir do momento que as pessoas estão com pensamento diferente, então acaba não tendo uma só visão. E a palavra do Senhor fala lá em Marcos, acho que 3:24, fala que o reino dividido não subsiste. Então, quando estão pessoas no mesmo lugar, mas com pensamento diferente, eu creio que a propagação do evangelho, ela fica meio dispersa. Por quê? Porque não tem pessoas com o mesmo propósito. O que acontece? Nós temos que... as pessoas têm pensamentos diferentes. Então, o que eu aprendi, até do pastor Milton um dia, ele falou assim que o que nos ajunta tem que ser maior do que aquilo que nos separa. E tem muitas igrejas hoje em dia falando que, por causa de usos e costumes, ou pensamento diferente em relação a algum tipo de situação, vestimenta de roupa, né, algum pensamento que não seja um pensamento cristão, o que a Bíblia fala. Então muitos estão entrando em debate, pastor Vinícius, por causa de pequenas coisas. E as pessoas estão esquecendo que realmente o que nos une é a presença de Jesus Cristo, né? É a palavra do Senhor. Então, aonde está reunido 2 ou 3 em nome de Jesus, ele se faz presente. Então, para ele se fazer presente, as pessoas têm que estar reunidas em o nome do Senhor. Não por causa de uma vestimenta, não, porque hoje em dia as igrejas estão pensando assim, ó,
Vamos fazer um som legal, um som bacana, vamos fazer uma banda legal. E tem muitas pessoas hoje em dia que estão na igreja, pastor Vinícius, porque, não, que você está aqui por quê? Não, porque o som é bom. A iluminação é legal, gostei do ambiente. Mas e Jesus? Não, isso aí, Jesus é segundo plano. Tá também. Tá gostosinho aqui. Então, o que nos une mais, o que nos deve nos unir, realmente é o fator Cristo. Se você é um cristão e que realmente acredita no Senhor Jesus Cristo, as coisas secundárias, elas podem ser discutidas. Mas agora, em relação a ser cristão autêntico, é acreditar que Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o alvo-chave da palavra de Deus. Você diz que, por exemplo, tem coisas que são... discutíveis. E outras que são basilares, assim, que é fundamentais, fundamentais. Exatamente, eu penso dessa forma. E se trocar isso, deixa até de ser reconhecido como cristão, como igreja. Fundamento a gente não discute, né? Fundamento não discute. Então, porque são os fundamentos que a Bíblia nos dá. Eu vejo a igreja como uma extensão da família. Né? Eu acho que a gente chama o outro de irmão, não é por acaso. Mas deixa eu jogar um pouco, então, jogar um pouco de água aí na... Ela veio. Porque, por exemplo, Mauro trouxe essa coisa do fundamento não se discutir. Mas, então, se a gente for ver, por exemplo, se discute ou não se deve, ou não deve desobedecer, né? Isso. Discutir pode, porque senão vira um dogma, né? Desobedecer. Sim. Não que vai mudar o fundamento. O fundamento é um só. Que base, não é? É a base, né? É a sustentação da igreja, né? Como Cristo é o único Salvador, por exemplo. É indiscutível. A gente pode até discutir, mas a gente não tem como mudar isso. Quanto tempo, Mauro, você à frente da comunidade, de igreja? Acho que uns 12 anos, mais ou menos. Alex, quanto tempo você à frente trabalhando? Então, eu desde a minha conversão, que vai fazer aí 20 anos, eu estou à frente aí de assim, ajudando, cooperando com os irmãos há mais de 8 anos, né? Meu Deus. Então, a gente está estamos pequenininho aí, estamos crescendo aí, né? Estamos desenvolvendo e pela misericórdia de Deus, eu creio que quero continuar a minha vida sendo crente pro resto da minha vida, né? Essa já tem uma palavra redundante, mas eu aprendi com o pastor Luiz, amigo meu, e que ele falou assim que ser crente é para a vida inteira. Então você que entregou a sua vida para Jesus, não pense em nunca desistir, irmãos, porque situações virão para você realmente desistir, né? Mas como a palavra do Senhor fala, que Jesus ele chamou 12 discípulos e só um se perdeu pelo meio do caminho. Meu Deus. E os 11, depois entrou Matias no lugar de Judas, prosseguiu firme até em frente, até o fim da sua vida. Então eu creio que os discípulos, pessoas, têm que estar constante nos caminhos, no propósito que Deus preparou para a vida de cada um de nós. Um conselho que eu dou para você, de amigo, de irmão mesmo, nunca saia da presença do Senhor, dos caminhos que o Senhor tem preparado para você, porque Ele tem o melhor e Ele tem cuidado de vós. Amém. Vamos começar a mexer aí no vespeiro. Eita, vai mexer o doce. O número diz aqui no Brasil hoje que são mais de 109 mil igrejas. E isso estamos falando de igrejas regulamentadas, com documentação. Fora as igrejas que estão em processo. Hoje nós superamos a quantidade de escolas comparado à igreja. E aí, algumas pessoas podem dizer, nossa, isso é maravilhoso. É um pouco contraditório. Uma vez nós estamos diante dos textos bíblicos e a necessidade de ter uma boa interpretação, às vezes não equipara muito. Exatamente. 109 mil igrejas. 109 mil igrejas. Por exemplo, a gente aqui de Ermelino Matarazzo, se você pegar a rua Fernão Mendes Pinto, lá do início dela, lá na Ponte Rasca, ela inicia, Mauro? É o que mais tem igreja. Porque depois ficar unidas lá e... Passou Joiado, vai indo. E se a gente for lá, vamos pensar só que o Alex falou, por exemplo, de denominações, usos e costumes. Unidas, que é diferente, por exemplo, da Deus e Amor. Herdeira de Deus, Armadura de Deus. Adebrais, Armadura de Deus. Batista. Mundial. Internacional da Graça também tem. Né? Tem bastante igreja. Bastante igreja. E o que está acontecendo? Porque assim, são 109 mil igrejas. E um povo tão desunido.
Porque assim, se nós pegássemos o censo na década de 90, por exemplo, majoritariamente o Brasil era católico. E aí dentro tinha os católicos não praticantes. Lembra disso? Exatamente. Você é o quê? Eu sou católico, mas não praticante. Até tinha aquela coisa, né? Se você morresse sem se batizar, você era pagão, né? Pagão, é verdade. Então era uma questão cultural. E nós devemos muito também ao trabalho de evangelização, né? Se hoje o Júlio fala muito disso, de uma inferência de um Deus único, né? Se dá também a esse campo que foi feito com o catolicismo. Mas aí vamos lá, são 109 igrejas, hoje o Brasil é majoritariamente evangélico, protestante evangélico, mesmo que alguns não se denominem assim. E mesmo assim, a gente continua vendo corrupção e uma série de atrocidades. Então é falta de templo? E aí, meus irmãos, o que vocês têm a dizer? Acho que é a motivação, né? A motivação que Deus sonda o coração. A Bíblia diz que Deus sonda o coração, a motivação do coração do homem. Eu mesmo, por exemplo, antes de abrir a Casa Sal, né, ou alguma igreja aqui no Hermenindo, eu tentei, na verdade, me unir com outras igrejas. Porque já tem igreja demais, não precisa abrir mais igreja em Hermenindo Matarazzo, no meu ponto de vista. Eu acho que a igreja precisa ser mais atuante, né? Mas a gente barra com algumas questões de poder, né? As pessoas hoje, pastor de igreja, acham que é o dono da igreja, né? Porque quem administra a igreja, né? Então ele acha que é o dono da igreja, quando na verdade o dono é Cristo. Aleluia. Se nós somos filhos dele, qualquer pessoa que chegar aqui está na casa do Pai. E encontrei muita dificuldade nisso, né? Desculpa te cortar. Não importa se é irmão mais velho ou irmão mais novo. Chegou, tem festa. Né? Chegou, tem festa. E a questão do poder, né? A motivação para que se abre tantas igrejas sem entendimento do que a igreja é. Nós estamos falando de uma igreja aqui de Atos dos Apóstolos, uma igreja qual ela cuidava da parte de evangelização, mas também cuidava da parte social do povo. Uhum. Tanto é que teve constituindo diáconos justamente para isso. Sim. E hoje a gente que mais ouve desses irmãos que abrem igreja com a motivação somente espiritual, ele diz assim que essa parte não é dele, que é do governo. Uhum. Né? Fala, poxa vida, esse problema não é nosso, quando na verdade Deus entregou tudo em nossas mãos, na mão da igreja. Né? Então a gente vê a motivação que às vezes não é certa. Por que a maioria das pessoas abre igreja, ou que nós também abrimos igreja? Porque na verdade a gente é muito engraçado essa questão, que eu passei muito por isso, né? Você pega, por exemplo, um irmão de uma denominação mais conhecida, que tem muito mais tempo de caminhada. Aí vem uma outra igreja surgindo e ele fala, aquela igreja é rebelde. Sim. Que a igreja se rebeliou da nossa. Verdade. Mas se a gente for ver historicamente, tem tudo uma rebelião só, né? Sim. Um saindo da outra, e isso aí fez com que a igreja crescesse. A própria reforma protestante. A única questão é que às vezes a gente se perdemos, né, na questão dos nossos compromissos. Sim. Nós buscamos nosso benefício e esquecemos do nosso compromisso. Verdade. Eu acho que essa é a grande dificuldade das igrejas hoje. Por isso tem esse monte de igreja e pouca transformação. Né? Muitos templos, né? E pouca gente cuidadas. Pessoas formadas. A gente vê que no início da igreja, a gente vê igrejas históricas, a igreja que tinha um compromisso, por exemplo, com a questão do ensino, da educação mesmo. Uhum. A gente vê igreja aí que tinha faculdades, né? E tem até hoje, né? Verdade. Só que mudou a motivação. Aquilo que era para servir o pobre, o necessitado, hoje está servindo o rico por causa do lucro. Pior que é. Então a motivação às vezes muda num caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus sonda a intenção do nosso coração. Uhum. Então abrir igreja hoje, que nós estamos aqui, uma igreja iniciando, uma igreja que está, né, com boas intenções, mas quando se torna grande, às vezes a pessoa fica soberba. Né, achando que é o dono da igreja, achando que pode fazer essas coisas, que isso aí não tem nada a ver com nós, a gente tem que se virar, né? Se Deus mostrou para nós, mas a gente não tem que se interferir na questões alheias, e a gente fica no comodismo daquele negócio só de encher templos, né? De pessoas batendo palmas, gritando, outras com um ótimo louvor, outra com a luz bacana, mas na verdade não gera transformação na região que está. Entendi. E aí, Alex? Não, o pastor Mauro já resumiu praticamente com tudo aí, porque se não houver realmente transformação na vida da pessoa, não adianta, né? Nós vemos aí templos
grandiosas ali no centro da cidade, mas pouca transformação, pastor Vinícius. Então tem megas templos aí no centro da cidade e muito mendigo dormindo na rua. A porta do templo, né? Na porta do templo. Então as pessoas não estão preocupadas mais com a vida de quem realmente necessita. Estão preocupados em fazer um bom templo, fazer, né, aqueles templos grandiosos, aquele negócio todo. E não que seja errado fazer um templo grande, não é isso. Igual o pastor Mauro falou. O que importa é a nossa motivação. Qual que é a motivação? A motivação é ganhar almas, né? A motivação é realmente servir quem necessita? Ou a motivação está só em fazer um entretenimento para um povo curtir? Então, hoje em dia, o que acontece muito é o entretenimento gospel. As pessoas estão indo em grandes templos, mas estão só se entretendo. Não estão realmente absorvendo a palavra de uma forma que transforma a outra vida. Pessoas estão sendo só consumidores de culto, que nem eu falei na igreja da minha tia, pastora Marisa. Pessoas estão indo só para consumir o culto, não para ser transformadas, assim como diz, se não me engano, acho que é Romanos 2, né? Transformar pela renovação do vosso entendimento. Então, eu acho que a transformação, se não houver transformação na vida do cristão, não adianta. Não adianta, porque não adianta você só ter um templo magnífico, cheio de recursos que tem, mas se a motivação realmente for ruim. Então, aqui a Casa Sal não é a igreja que é diferente. Vou abrir uma igreja que é diferente assim de todas. Não é isso, o intuito não é esse. Aqui o intuito da Casa Sal estar aberta nesse local, Ibelino Matarazzo, Rua João Batista de Oliveira, número 20, a nossa motivação é de dar mais uma oportunidade, assim como o pastor Vinícius pregou na igreja da minha tia Marisa, sobre oportunidade. Então você que é aqui de Ibelino Matarazzo e região, você tem mais uma oportunidade de conhecer a Cristo. Aqui nós prezamos pelo ensino da palavra. A motivação aqui do pastor Vinícius e todos aqui da liderança é levar a pessoa a um conhecimento onde ela é transformada para poder levar o evangelho para outras pessoas. O evangelho que muda, que transforma, que confronta o pecado, para que as pessoas realmente possam ser transformadas pelo evangelho. Não ser uma forma de entretenimento. Entendi. É isso que eu penso. E o problema do entretenimento é que isso vira uma busca desenfreada. Rápida, palavra rápida, assim. Um ministério perfeito. Uma igreja perfeita. É de Cristo só. E aí, Alex? Uma igreja perfeita. Uma igreja perfeita, eu creio que aonde tem pessoas, né, que podem errar, então não existe uma igreja fisicamente perfeita, né? Lógico, a igreja de Cristo tem que ser imaculada, santa, mas aonde lidamos com pessoas. E pessoas erram, pessoas acertam. E por várias vezes nós somos, indagados, né? Por às vezes um pequeno erro que cometemos, ou às vezes um erro grande. E por várias vezes o que tem acontecido? As pessoas têm excluído as pessoas que erram. Sendo que era o momento da gente acolher as pessoas, né? Poder educá-las e redirecionar elas. Mas muitas igrejas estão afastando as pessoas. Não, a intenção não é afastar, é trazer o pecador para próximo, para perto, explicar para ele a situação do que está acontecendo e assim dar uma nova oportunidade. Porque enquanto há vida, há esperança, há oportunidade. Né? Eu creio dessa forma. Por que eu fiz essa pergunta? A igreja é perfeita, porque hoje nós vemos uma grande rotatividade entre os crentes. Verdade. Sim ou não? Sim. Bastante. A gente não vê, assim, os novos convertidos. Tem, claro que tem, não vou dizer também que não tem. Mas a gente vê muita rotatividade, né? E sempre na rotatividade, cada um tem os motivos, tem casos que são até abusos espirituais, que era algo que na década de 80, 90 não existia esse termo. Isso é de agora, um abuso espiritual. Graças a Deus que existe, né? Porque talvez muitas coisas foram feitas e as pessoas acharam que era normal e não era normal. E uma das coisas que colocaram é que um ministério de excelência, um ministério de sucesso é um ministério que tem quantidade. Ontem eu estava conversando com a sua tia e falando,
ela falando da diferença dos cultos, né? Que um é cheio, outro meio vazio. Eu falei, provavelmente perceber que Jesus precisou de 12. Um ainda deu uma escorregada, depois de 12. Em Lucas fala que a multidão perseguia Jesus, procurava tocar em Jesus, porque dele saía a virtude que curava todos. Todos eram curados. Todos tinham uma experiência com Jesus. Diz que de 100, que vai trabalhar na igreja é 30%? Acho que uns 20%. Depende, se tiver com chuva. Se for para chuva, limpa a igreja. Sendo otimista, 20%. 20%, uma coisa. Quando os irmãos puderem pegar, 1 Samuel capítulo 17. Tá, tem um gigante filisteu lá que está perturbando o povo de Israel. Tem um rei sentado no trono. Tem um rei sentado no trono, que é Saul, mas tem um rei ungido. E aí tem uma diferença, né? Tem um rei sentado no trono, que é Saul, mas tem um rei que foi ungido. Que foi ungido por Deus. Aí é diferente. Tá bom? E aí, como que Davi vai para Arraial matar o gigante? O pai dele manda ele levar pão por mão. Então Davi não desce para entregar, para matar gigante. Davi desce para levar pão por mão. Só que essa palavra aqui, ela me toca muito. Olha o versículo 28. E ouvindo Eliabe é aquele irmão mais velho, foi o primeiro a passar diante, robusto, foi o primeiro a passar diante de Samuel quando eles estão na casa de Jessé. Quando ele passa, o olhar de Samuel se atenta a Eliabe e fala, não, ele é forte, é isso aí que... né? E aí, o padrão. E dentro dessa coisa da pergunta que eu fiz, o que é a igreja perfeita? Porque talvez para Samuel, Eliabe era o perfeito. Para o padrão de Samuel, mas não para o padrão de Deus. E aí, Eliabe, quando Davi chega ali, diz, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, olha o que ele disse, por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Mas o que chama a atenção é que, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Depois, quando Davi entra no palácio, e que Saul toma uma afeição a Davi, vai dizer que ele fazia jornada, não está escrito jornada dupla, mas dá a entender que era jornada dupla. Que de manhã, eu acho que ele cuidava das ovelhas do pai, essas poucas que Eliabe está perguntando, essas poucas. E depois ia lá para o palácio. E aí uma vez me falaram que um pastoreio de excelência é a igreja lotada. Só que aqui, Davi continuou sendo fiel àquelas poucas ovelhas que o pai... Estão entendendo, né, irmãos? A prefiguração que o pai havia confiado para ele. E aí? Porque hoje um pastoreio de excelência é a igreja lotada. Eu vou começar com Samuel para início, para a gente... Eu vejo como um garimpo, né? É garimpar, né? Então, de muita gente, né, vai sair um. Infelizmente, são poucos que vão entender. Realmente o chamado, o propósito de Deus, a motivação que Deus quer que a gente faça a vontade dele. Então, você vai ver a igreja cheia, mas na hora da peneira vai ficar poucos. A gente vê um exército onde tinha vários guerreiros, sim, mas nenhum com coragem de enfrentar o gigante. Tinha até armadura. Para colocar no outro. E não servia. Né? Então a gente olha que hoje as igrejas também estão se perdendo nessa questão de quantidade, né? Não de formação de pessoas com coragem, com caráter, com determinação. Hoje a gente olha que, como disse aqui, o número de evangelhos cresceu muito. Né? Porém, o testemunho caiu muito. Eita! Porque hoje, quando eu falo que eu sou pastor, na verdade, a pessoa associa a mesma coisa com o político. A ladrão. Sim. Né? Se você fala, se eu trocar de carro, o pastor está ganhando dinheiro. O pastor está ganhando dinheiro. Né? Se você fizer qualquer outra situação, você vai a algum lugar e você fala que é pastor, eles associam já como político, como um ladrão. Né? Você vê aonde que nós chegamos. Por quê? Porque é um monte de pastores também, que quando passar na peneira também vai ficar poucos. Mas era isso que eu ia perguntar, porque a palavra diz, ai daquele... Jesus deixa claro que vai ter escândalo, até mesmo por conta da nossa natureza humana, né?
como diz o Calvino, né? Eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. Então, Jesus deixa claro, vai ter aí, mas ai por aquele que vem. Porque o escândalo coloca todo mundo na mesma sacola, né? Então, mas na mesma prateleira. O erro, acho que é normal para mim, como qualquer uma outra pessoa, qualquer outro pastor, de errar. Né? Mas não ficar no erro. Ter humildade de pedir perdão, ter humildade de reconhecer e ser exemplo para os outros. Às vezes a gente pergunta, as pessoas às vezes chegam na igreja à procura de cargo, né? Essa rotatividade que tem na igreja, e que mais a gente escuta quando chega uma pessoa nova que ela não foi reconhecida. A gente sabe que está na mesa, a gente sabe que a pessoa chega aqui e fala, o que aconteceu? Eu estava no ministério, eu trabalhava, eu fazia isso, aquilo, mas não fui reconhecido. Mas se ela está atrás de reconhecimento, né? É complicado. É complicado já. Né? Mas também tem uns irmãozinhos meio grosseiros, né? Tem uns irmãozinhos que vêm falar assim, não, negócio de reconhecimento é NML. Não é bem assim também, não, mas né? O reconhecimento que ela tem não é do que ela mas do que ela faz. Do que ela faz, sim, verdade. Então esse que é o grande problema. Né? Então as igrejas nós como cristãos, às vezes a gente está explorando também as pessoas por aquilo que ela faz, não por aquilo que ela é. Então a gente, por exemplo, chega aqui uma pessoa, foi no seu caso mesmo, ser músico, né? As igrejas tudo quer. Ixi, eu passei muito isso daí. Um pregador, por exemplo, uma pessoa que tem uma desenvoltura na palavra do ensino, da situação, todo mundo quer. Era a peça que faltava. É a peça que faltava. Aí eu não suporto ele pelo que ele é, eu suporto ele pelo que ele faz. Agora, quando você vai descobrir quem ele é, às vezes você vai querer matar ele. Aí lascou. E aí, Alex? Quantidade? Então, tem diferença entre uma igreja cheia e uma igreja inchada. Né? Tem muitos lugares por aí que tem muita igreja que está inchada. Mas se você for fazer uma peneira, que o pastor Mauro falou, em uma situação onde se precisa de uma ajuda de alguns irmãos em relação a alguma situação, muitos correm, Vinícius. É a mesma coisa da gente que tem vários seguidores no Instagram ou no Facebook, qualquer mídia social. Quando você fala assim, irmão, estou precisando de R$100 de pensar para pagar uma conta de luz. Você tem centenas ali de seguidores, mas todo mundo foge. Não dá nem uma curtida. Nem dá uma curtida, porque é na hora do vamos ver mesmo que as pessoas fogem, Mauro. Então, tem muito lugar por aí que as igrejas estão só... uma igreja inchada de pessoas que estão ali só por oba-oba. Não entenderam realmente o evangelho. Está com a peneira cheia, né? Mas não tem ouro. Exatamente. Isso, Mauro. Exatamente. Então é complicado, né? A gente aqui preza muito pelo ensino da palavra, para que as pessoas realmente possam ter esse entendimento. Aonde não estamos aqui só para ocupar bancos, né? Estamos aqui realmente para fazer... nós estamos numa guerra, numa peleja. Então, o que tiver que ser feito, todo mundo tem que se unir para fazer. Amém. E quando uma igreja fica muito inchada de pessoas sem propósito, você não tem muito com quem contar. E como é difícil, né, pastor Vinícius? O senhor é pastor, o pastor Mauro, quando você procura pessoas para contar e ninguém se levanta para contar, né? Para estar junto com vocês. É muito ruim demais. Eu acho que nós estamos invertendo algumas situações, né? Essa semana mesmo... eu trabalho com imóvel, né, corretor de imóvel, fui mostrar uma casa e na frente mora, até inclusive para um pastor, e na frente mora uma irmãzinha muito antiga no bairro, a Irmã Santa. Né? A Irmã Santa foi uma das pioneiras aqui do bairro, que criou suas filhas sozinha, vendendo doce na porta da escola. Olha isso. E eu tive o prazer de estar conversando com ela ali, né? E eu fiquei olhando, às vezes não é reconhecida. Né? Porque não tem aparência de Eliabe. Não tem a força de Eliabe. Não tem a força, não é vistosa, não dá. Porque hoje tem essas coisas também, né? Quem é você? Como você se veste? Né? Que carro você tem? Isso, quantas pessoas tem na tua igreja? Quantas pessoas te seguem no Instagram? Né? Você tem a rede social, quem é você? E só um parêntese aqui, porque às vezes a gente confunde fama com relevância. Isso, verdade. Hoje a gente inverteu. Acha que fama é relevância. E não é bem assim que funciona. É o que aconteceu com essas pessoas aqui do bairro. Eu vejo pessoas aqui no bairro como o Danielzinho, o verdureiro que a gente chama, né? Sempre evangelizou o bairro. A
irmã Joana, da Herdeira de Deus, essa irmã Santa, e várias outras pessoas que já foram, irmã Maria, a Celina que esteve aqui na mesa, pessoas que estão aí na obra. Eu encontro no bairro, que eu rodo muito bairro, eu encontro no bairro o dia todo, e toda vez que eu encontro com essas pessoas, estão falando de Jesus. Olha isso. Né? Estão falando de Jesus para alguém, estão indo visitar, estão indo fazendo essas coisas, mas nas suas congregações, às vezes, não é reconhecida. Né? Porque não tem relevância, talvez porque não falem tão bem. Né? Não tem uma boa dicção, não tem uma boa oratória, mas são elas que Deus está usando no lugar. Então é no caso de Davi, por exemplo. Lá tinha um monte de soldados, um monte de pessoas capacitadas, um monte de pessoas guerreiras, mas todos eles com medo de enfrentar o gigante. Meu Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Acompanha aí. Meus irmãos, me falem aí se o áudio está bom. Pela graça de Deus, nós estamos testando um novo sistema, podemos dizer assim, e a gente quer melhorar cada vez mais. Então, fala aí se está conseguindo ouvir legal, e mande também a sua pergunta. Daqui a pouco nós vamos responder algumas perguntas aí, se assim for necessário. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aí, lendo o texto, entendendo o tempo, né, a literatura judaica tinha um costume de não registrar mulheres e crianças. Até o exemplo lá da multiplicação de pães. Então pode ser que aqui o número era muito maior. 5.000 homens. Olha! Depois vem 3.000. Temos um bom problema, né? Temos um bom problema. O bom problema começa em Atos capítulo 5. Dá uma olhada aí, ó. Mas é Ananias e Safira. Deu para entender? Então, acho que esse é o meu medo do pastoreio. Né? Uhum. Eu vejo aqui, por exemplo, na Casa Sal, onde que eu estou. Ontem mesmo eu estava almoçando com o Ney, né? Uhum. E conversando sobre isso. Né? Essas pessoas que querem muita quantidade, será que dá conta? Meu Deus. Será que a gente dá conta de cuidar, de acompanhar essas pessoas mais de perto, de ser um ombro amigo quando essa pessoa está precisando, de ser uma voz de um conselho, de ser um pai para um órfão, de ser todas essas coisas assim? Será que a gente dá conta? De 8.000 pessoas? Meu Deus. Essas duas pregações aí. Não, e deixa eu fazer uma pergunta, Mauro. Cadê o templo do pastor Pedro? Quantas cadeiras tinha? Estamos falando de 5.000. Então, por isso que eu acho que precisava do quê? De instituir pessoas capacitadas para isso. É a divisão, né, da carga. E a gente não vê os pastores querendo fazer isso mais. Porque isso aí vai tirar ele de ser ovacionado. É o centralizador, né? O centralizador. E a maioria de nós, pastores, temos a síndrome do super-homem, né? Do centralizador, de resolver tudo, eu faço tudo. E quando, na verdade, a gente esquece de exercer, né, a formação de outro. Sim. Né, do nosso irmão que está do nosso fazer lado. Discípulo, né? Fazer discípulo. E os pastores não estão formando mais pastores. Porque eles têm medo de perder as suas igrejas para o outro. Quando, na verdade, a gente devia entregar ela para o outro. Exatamente. Né, porque agora o irmão está capacitado lá, já pode estar seguindo, vai seguir, está tudo certo. E nós vamos para o desafio novo, tem outras Casa Sal para rebocar, para cimentar, né? E essa eu acho que é a graça do Evangelho, quando a gente tem esse desapego dessa questão de poder, de manipular. O narcisista é muito assim, né, pastor Mauro? Tem muita gente assim. A maioria dos pastores tem essa síndrome, né, do narcisismo, essas questões, porque eu estava escutando uma reportagem, a maioria das pessoas foi frustrada na sua área profissional, nas suas áreas profissionais. Às vezes ela encontra palco na igreja. E aí onde vem um monte de igreja com a motivação errada. Pessoas que gostam de ser ovacionadas, mas não gostam de ser aquela pessoa da partinha. Sim. Né? Porque tudo é nosso. O pão é nosso, o pai é nosso, é tudo nosso. Então não tem nada meu, é tudo nosso. Aí chega a voz, né? Por isso que eu achei muito importante na questão da igreja ser regida por conselho. Né? Porque aí o pastor não tem o martelo, né? Ele decide tudo, né? Tem que ser da vontade dele, do jeito dele. Não, existe
um conselho, onde que a gente vai chegar num acordo, numa opinião, orando, buscando a Deus. Às vezes não chega no primeiro momento, né? Mas orando, um se converte ao outro. Não é na onde a maioria vence o voto, né? Isso. Não, é onde converter o coração do irmão, né? Isso, é converter o coração do irmão. Então não é porque tem 7 pessoas no conselho, 4 optou por uma situação, 3 não, vamos fazer porque 4 votou assim, não. Vamos fazer de uma forma que possa ser bom para todo mundo, né? Então, essa é a vantagem de se trabalhar em conselho, né? A gente realmente ter opinião diferente. Isso é bom demais, ter opinião diferente, né, Vinícius? Então, Sim. Temos que ter opinião diferente, sim, mas o que vamos converger um assunto em um só. Vamos decidir aqui. Tá bom para todos? Aí sim. Ah, não, 4 votos bons, 4 a favor, 3 contra. Ah, então vamos decidir porque 4 foi a favor. Não é assim. Então, eu admiro o sistema astral da Terra por isso. Para a gente realmente entrar em concordância, não em maioria. Entrar em concordância não em maioria. Talvez isso daí até resume Atos, né? 2, versículo 1. Eles estavam em concordância, não em maioria. Isso. Vamos para Tiago capítulo 3, versículo 16. Vocês acham que rolou uma comparação entre Eliabe e Davi? Porque vai dizer que as características físicas de Eliabe ficam ali registradas, assim como as características físicas de Davi ficou ali escrito que ele era ruivo, de baixa estatura, enquanto Eliabe... É forte. Então eu quero falar de, como nós estamos falando de vida em igreja, vida em comunidade, o veneno da comparação. Nós somos seres que a todo momento comparamos, né? Tiago capítulo 3, versículo 16. Eita, tem uma palavrinha aqui que... Tiago 3, pastor Vinícius? Tiago 3, versículo 16, que eu acho que vai botar fogo aí. Eita. Como é que tá o áudio aí, pessoal da técnica aí, ó? Agradecendo Isadora, a Graça aí, pessoal da técnica, bênção de Deus. Demais. Vamos lá? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer, as cartas não eram para os cananeus, para os egípcios, para os babilônicos, era para a igreja. Até tem uma vertente teológica que fala até mal de Tiago, sabia? Tem um pessoal que fala mal. Porque fala porque Tiago deveria ter falado mais sobre Jesus. Não, mas Tiago, a carta de Tiago é uma carta católica, né? No sentido da palavra mesmo, que é universal. Então, nessa carta tem várias prescrições para a igreja. E o pessoal queria, tipo assim, mas o que ele está falando? Onde há inveja, porque onde há inveja, espírito faccioso, facção. E aí, minha gente? Egoísta. Tem inveja dentro da igreja, gente, ou não? Misericórdia. Infelizmente tem, né? Infelizmente tem muita inveja, tem muitas pessoas querendo ser igual a outra. Né? A gente tem que entender que cada um é um ser, né? Cada um é uma pessoa. Nunca eu vou ser igual o pastor Mauro, igual o pastor Vinícius, igual... Não, nós temos que ser... você é o que Deus predestinou para você ser, né? Olha, calvinismo. Não no sentido de calvinismo, mas você tem que ser aquilo que Deus preparou para você. Não ser... Você pode admirar uma outra pessoa, mas não querer ser igual a ela, né? Entendi. Você vê que tem tantas situações por aí que tem pessoas que querem ser uma outra pessoa, desfigura toda, né? Faz maquiagem, faz um monte de procedimentos estéticos para ser outra pessoa, sendo que ela não é pessoa. Como é que eu vou ser? Como é que eu vou ser uma outra pessoa? Eu tenho que ser eu mesmo. Eu vou me desfigurar para ser uma outra pessoa. Sendo que eu posso ser pleno naquilo que Deus preparou para a minha vida. Ser pleno no que já é. Que já sou, né? Então, para que eu vou ser uma outra pessoa? Se fosse para ser uma outra pessoa, Deus me tinha criado a outra pessoa. Deus me criou assim para ser eu mesmo. Então, infelizmente, dentro da igreja, tem vários tipos de
de situações. Porque onde tem pessoas, pastor Vinícius, tem situações. Vai ter. Né? Não é só porque a igreja que não vai ter inveja, contenda, às vezes. Certíssimo. Né? Não vai ter uma divergência, mas a questão é em saber tratar. Né? Então, quando a pessoa realmente entende o evangelho e a pessoa quer ser moldada, né, por Deus, pela palavra do Senhor, então sim a pessoa pode ser transformada. Né? Pode ser transformada porque a palavra fala que a partir do momento que você aceita Cristo, né, que você deixa o pecado, aquele que mente não mente mais. Né? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que tem inveja, né? Que não venha ter mais inveja. Né? Isso. Então a gente tem que ser a todo instante moldados pela palavra do Senhor. E eu creio que quando a gente dá realmente oportunidade do Espírito Santo nos moldar, a gente deixa de ter aquela síndrome da Gabriela, né, Vinícius? Eu nasci assim. Que tantos nós ouvimos, né? Então, eu sou assim mesmo, vou morrer assim, não. Né? Tem um ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto. Eu já penso ao contrário. O nosso Senhor Jesus, ele foi carpinteiro, ele foi mestre em moldar madeiras. Se você é um pau que está torto, né? Uma madeira que está torta, Deus ele te apruma. Né? Deus ele passa o formão dele e vai nos moldando, nos aprumando. Então basta nós realmente querermos que o Espírito Santo venha nos moldar, nos ajustar. Amém. E Deus corrige aquele que ama, né? O Alex falou uma palavra muito importante aí, eu acho que é plenitude, né? Quando essas coisas todas vêm justamente por falta da plenitude, de saber quem você é em Cristo. Né? E a gente olha isso aí nas lideranças, olha isso aí principalmente na igreja, que o Tiago está falando com a igreja. Né? Não é com o vizinho daí de fora, né? É com nós aqui de dentro. Né? Então ele fala sobre essa questão de espírito faccioso, egoísta, né? Porque as pessoas não estão plenas no que elas são. Né? Então eu não vejo a qualidade do meu irmão como uma bênção, mas sim como uma ameaça. Verdade. Né? Uma ameaça que vai me ofuscar em alguma coisa. Então eu luto para escandalizar o meu irmão. Meu Deus. Meu Deus. Né? Para que no meu defeito não seja parecido. Né? Então é por isso que não se chamava sacerdotes com defeito naquela época. Porque o defeituoso, ele mostra o defeito do outro para esconder, amenizar o seu defeito. Eu, por exemplo, eu tenho um defeito muito grande, né, na questão de ensino mesmo, na questão aqui literária, de estudar, de dar estudo, de conhecimento. Né? E eu vejo o Vinícius, por exemplo, ele já tem esse chamado. Essa desenvoltura, né? E isso é muito bom para mim. Na verdade, a gente tem que ficar contente com isso. Né? É o ministério do irmão, então se impulsiona ele no ministério dele. Pensam demais. Né? O seu, você tem que estar pleno naquilo que você faz. Amém. Entender aquilo que você faz. E hoje o que as pessoas querem? Quer ser manipuladora. Né? Não quer que ninguém apareça mais do que ela. Né? Fica egoísta. Né? E só eu. Tem pastor que pega o microfone e esquece. Né? Se deixar, encanta, envolve, emprega, profetiza, revela, né? Ele tira oferta. Né? Não dá espaço para os outros talentos. Né? Não dá espaço para as outras pessoas desenvolver o ministério dela, porque ele mesmo não está pleno naquilo que a gente faz. Meu Deus. Porque quando a gente está pleno naquilo que a gente faz, na verdade a gente quer multiplicar. Né? Para que as pessoas que estão junto conosco também se sentem plenas naquilo que a gente está fazendo. Então para com esse espírito, né, faccioso. Facção de montar grupo dentro das igrejas, né? Montar sinédrios. Eu sou de João, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? E monta essas facções dentro da igreja, né? E o pastor às vezes vendo isso aí, tirando proveito de um lado do outro, usando, né, daquilo que as pessoas têm para oferecer, e não combate isso, quando na verdade nós somos irmãos, né? Cada um com o seu propósito, com o seu chamado, com o seu ministério. Se Deus deu para você, glória a Deus, porque aqui nós somos completados um ao outro na igreja. Isso é interessante você falar, Mauro, porque assim, a igreja, vamos supor assim, né, que igreja são pessoas como se fossem pedras, né? Não são tijolos, né? Tijolo é tudo igual, um igual ao outro. Agora pedras são diferentes, né? Uma encaixa na outra, né? Então cada um tem um modo de ser, cada um tem um dom, tem um talento. Você tem um dom, tem um talento, quando eu. Então, e o Espírito Santo é a massa que nos une, né? Compondo um edifício. Exatamente. Então, um é necessário para o outro. Eu lembrei de Babel, que eles foram cozer, foram os tijolos, né? Isso. Mas você acha que a facção nasce disso?
quando você procura os seus iguais, facção é isso, né? Os iguais ou os submissos, né? É. Porque quando a pessoa tem essa questão, essa dignidade de não estar presa nela mesma, você tem que mostrar que é alguma coisa. Isso. E para mostrar que é alguma coisa, é preciso de alguém submisso a ela, que ovaciona ela, que se submete a ela. Se não se submeter a ela, não serve para ela. E o convite do Evangelho Não é isso, a gente é livre. é se fazer até menor do que o Menor do outro. que o outro. Fazer do outro ministério. Então, porque quando o outro está desenvolvendo mais que você, é que você fez um bom trabalho. Como é que você diz? Quando a gente se tornar inútil. Inútil, né? Eu acho que a gente esquece disso, né? Eu lembro que a gente estava na escola de liderança e aí o Bitum estava lá. Rapaz, dois caras que eu chorei ali sentado. O Bitum e o Saião. Eu também. O Bitum me vira e fala assim: eu não me sinto útil não tem mais o que eu acho que eu possa fazer, que eu sou útil pro reino de Deus. Olha. O Saião, hebraísta, vira e fala assim: ainda eu procuro ver Jesus, sabe assim, numa flor. E chora. Eu falo: rapaz. Aí eu fico pensando, tipo assim, tá entendendo? Uma pessoa que tem, assim, um bom aparato teológico, enfim, talvez tenha o que a gente acha que nos falta, e ele está procurando ainda ser útil para a obra de Deus. A simplicidade, A simplicidade. É tremendo demais, né? A gente ser Rapaz. simples, né? É igual um colega meu que ele fala que o chique é ser simples, né? O chique é ser simples, né? Não é naquele. Não chique fala é em ser enfeitar o pavão, né? Tinha uma revista, que era, o nome da revista era Marie Claire, e aí tinha um comercial que eles falavam assim: chique é ser inteligente. Olha. Às vezes enfeitar o pavão. Vamos, pode falar, amor. Até com Jesus mesmo, né? Jesus veio e fez 3 anos de ministério na terra, terreno. 3 anos caminhando junto com os discípulos, 3 anos ensinando, até ser assunto o céu. Né? E falam: agora, daqui para frente, vocês vão fazer no meu lugar. E vão fazer obras maiores ainda do que eu fiz. Passou a bola, passou o bastão. Né? A gente passou bastão, não cedro. A gente confunde bastão com cedro também. Né? Passou o bastão, falou: eu corri minha parte, agora você vai correr a sua. Mas você acha que é tentador? Você acha que às vezes a gente pode confundir na nossa chamada o cedro, o bastão com cedro, sei lá, Acho que confunde muito, né? É tentador? A gente acha que está no poder, né? Essa questão de estar na frente, de ser pastor, de ser líder, né? É algo tentador para nós, né? É que nós nascemos já projetado para isso, né? Nós estamos num sistema capitalista, né? Onde você é criado para dominar. Rapaz, capitalistas vão ficar bravos com você, hein? Mas é verdade. Tem Onde que você ser cabeça, não cauda, né? Você é programado para dominar. Né? Eita, E o Evangelho é contraponto disso. O maior serve o menor. E aí? Então aí a gente entra nessa confusão que nós estamos hoje nas igrejas. Onde a maior pessoa da igreja é o pastor. E aí o pastor que lutou para ser o maior depois está falando que está sobrecarregado. Então, mas é quem quer ser o maior e não pode ser o maior, e tem que ser o menor. Menor. Né? Hoje que eu vi uma pregação do Capenete, quem fala assim: hoje está faltando para os pastores lavar banheiro. Varrer a igreja. Carregar cadeira. Carregar cadeira. Limpar o fundo do Para quintal. poder sentir de novo quem precisa servir, não ser servido. Hoje você chega em algumas igrejas, a vaga do pastor está separada. Né? Do carro dele. Por exemplo, a cadeira dele é a maior que tem, é mais bonita. Escrito. Se você reparar, Escrito de diretoria. aquela luxuosa, com aquelas abas grandes. Não, mas é porque é a cadeira honra, de né? Moisés. É uma honra que, na verdade, o Cristo, né, sendo rei, sendo Deus, deixou ela para servir como Vocês sabem, homem. eu queria até falar um pouco aqui da história, que eu fico, vocês ficam falando, minha cabeça fica viajando. O Museu de Arte Sacra de São Paulo, se vocês nunca foram, vão lá, visitem. Eu preciso. Aí, talvez está a gente aí assistindo falando: mas esse pastor é meio estranho. Visitem, Museu de Arte Sacra de São Paulo, ali na Estação da Luz, uma beleza. E lá tinha não sei se ainda tem, mas tinha uma imagem que era Pedro Papa, essa imagem. E eles retrataram Pedro com uma coroa, que era chamada coroa tríplice, porque eles acreditavam que, aliás, a coroa tríplice, ela era usada, era um paramento papal, usava-se a coroa.
Depois que eles foram entender que não, a coroa está na cabeça errada. Porque o próprio Pedro, ele, depois dele ser liberto da segunda prisão dele, se eu não me engano, acho que ali é a segunda, né? Ele se apresenta para o Sinédrio e ele fala, olha, a pedra que vocês rejeitaram é a pedra angular. Então quem é a pedra que Pedro está dizendo? Não é ele. Jesus. Por mais que o nome dele no grego é Petros, ele está falando que a pedra angular é Cristo. Ou seja, essa coroa está na cabeça errada. A pedra basilar é Cristo, A né? pedra basilar. Então essa coroa, então essa coisa de Mas que... a coroa é tentador. Isso que eu ia falar. A coroa é tentador. Né, de você estar no poder. Né? Porque nós somos, é o que eu estou falando, nós estamos num mundo capitalista, onde quem pode mais chora menos. Sim. Né? Então, Mas até o evangelho é contraponto a isso. Mas até na vida espiritual a gente leva isso. Então, mas não pode. Aquela passagem, por exemplo, do cego, acho que é em João, agora eu não me recordo, que perguntaram, mas quem que pecou? Aí o Alex até falou, mas pelo amor de Deus, se ele nasceu cego, porque eu pergunto aos fariseus, quem pecou? Foi ele ou os pais? Mas pecou no ventre da mãe? Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente traz essa coisa. Não, fulano de tal está nessa situação porque não correu, porque não orou. Alguém, né? Tá entendendo? Então, essa coisa Meritocracia. da meritocracia. E aí, como diz a Graça, acho que ela nem vai lembrar disso, a Graça uma vez estava pregando e ela falou assim, que a graça, né, se opõe ao mérito. Eita, glória. Forte. A graça se opõe ao mérito. E o engraçado que a maioria das pessoas que valoriza isso são as mesmas pessoas que crê, né, numa escolha, né? Que crê numa predestinação. Né? Mauro, Tô no assunto. Porque na verdade, se for já predestinado, não tem mérito. Não é? Então, eu não vou fazer porque eu preciso ser. Eu faço porque eu já sou. eu já fui predestinado para. Então, a gente vê algumas confusões que hoje misturam essa questão. Eu tenho muito cuidado com isso na igreja, do que eu não gosto nada de rótulo. Né? E eu vejo muito hoje as confusão maiores tem afastado as pessoas da igreja são a questão dos rótulos. Eu sou arminiano, eu sou calvinista. Eu sou pós, eu sou pós, eu sou continuista, eu sou continuista, cessacionista. Eu ia que Pedro era, que João era, que Paulo era. Ele não deixou falando nada disso. Eu acho que irmão. Pedro era pentecostal. Não Eu tô puxando. Não faz parte de um corpo só. Exatamente. Eu jogando leão na fogueira. É que a gente precisa entender que a gente faz parte de um corpo só, de uma Sim. só família. Né? Então, numa família, por exemplo, eu venho de uma família de muitos irmãos, e são um diferente do outro. Né? Um faz coisas que o outro não faz. Né? Um crê até em coisas que outros não crê. Sim. Mas não deixamos de ser irmão. É isso mesmo. Não deixamos de estar na mesma casa. Então, eu acho que a igreja é isso. A gente parar de ficar rotulando. É muito complicado, né, mano? A gente denominar, colocar para Deus um sentido assim, não. Deus, ele é isso aqui. Não, Deus, ele nem é cristão, né? Então, colocar rótulo em Deus. Deus, ele faz o que ele quiser. O que ele quiser, ele né? é Deus. Então, Aleluia. a gente tem essa mentalidade que você falou, né? Nós somos, eu sou arminiano, sou calvinista. Não. Então, na realidade, nós temos que ser soberanista. Porque Deus, ele faz o que ele quiser. Ele está dentro do tempo, está fora do tempo, ele é atemporal. Queria mais um rótulo, soberanista. Soberanista. Não é nem rótulo, né? Porque ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Né? Antigamente, na antiga aliança, lá tinha a questão do sábado. Ele falou, não, eu sou o senhor do sábado. Aleluia. Mas como é que você mudou uma coisa? Não, eu sou o senhor. Né? O sábado foi feito por homem, então não foi ao contrário. Né? Então, Deus, ele faz o que ele quiser, ele é soberano. Agora, eu não creio num Deus, pastor Vinícius, igual o pastor Mauro falou, que aonde predestinou alguém. Eu não creio dessa forma. Não sei se esse viés que você quer entrar, mas eu não creio. Não quero entrar, não. Então é complicado, não vamos entrar, não. Mas eu não creio dessa forma, né? Eu creio que Deus é um Deus onde te dá a oportunidade de você escolher. Eu creio assim, que Deus ele conhece os dois finais. O Mauro tem um final se escolher isso aqui, o Mauro tem um outro final se escolher isso aqui. Vai de você escolher. Você decide. Tinha um programa, isso você decide. Já tinha pronto os dois finais. Vai de você escolher o final que você quer para sua vida. Entendi. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Para todo aquele que nele crê. Então, basta crer em Jesus para que a nossa vida possa ser transformada, mudada. E é uma oportunidade que Deus concede
para todos. Amém. Você falou disso, eu lembrei do texto, né? Acho que é Deuteronômio, que hoje eu coloco diante de ti. Bênção, maldição, Bênção, vida e morte, maldição, né? Isso, Deuteronômio 28. Deuteronômio, o capítulo 28? É. Isso mesmo. Mas vamos lá. Eclesiastes, capítulo 1. O pessoal da técnica aí me fala. Nossa, eu sempre sonhei falar isso. O pessoal da técnica aí me fala aí. Quanto tempo nós temos aí? Porque daqui a pouco nós temos pit stop aqui na Casa Sal. Eclesiastes, capítulo 1, o versículo 14. Vocês consideram um rapaz vaidoso, Alex? Já fui mais, Vinícius. É. Já fui mais. Mas a No vaidade... sentido bom da palavra. Vai dizer sim, assim. agora Eclesiastes falou, né? Isso, Eclesiastes. A Bíblia aqui é 1, nova, 14. então tá meio difícil, já achei, certo. Então, já fui mais, pastor Vinícius, mas agora a vaidade básica, qualquer um ser humano tem que ter, né, pastor Mauro? Usar um perfume, usar um desodorante, né? Pelo menos passar uma roupa. Então, então a vaidade básica. Agora, antigamente não. Antigamente não. Eu vou vestir só roupa tal, marca tal. Só uso perfume tal, né? Se não for assim, da marca tal de tênis. Agora, Aliás, a gente é templo do Espírito, né? isso, sim, a gente Não tem dá que procurar, sim, tem que procurar usar coisas boas dentro do nosso limite, né? Do que a gente pode comprar, mas tem pessoas que realmente extrapolam nesse sentido, né? Então, eu creio que não devemos extrapolar em nada, né? E uma coisa, vocês acreditam que a igreja, as nossas comunidades de fé, eu sempre gosto desse termo, comunidades de fé, é uma célula da sociedade? Eu sempre falo isso para os irmãos. Irmãos, a igreja é uma célula da sociedade. À medida de quê? Deixa eu explicar meu raciocínio. Que não dá para mascarar. Até tentam, o que está lá fora vai estar aqui dentro. Então, o assassino lá fora, ele vai estar aqui dentro. Ele pode segurar um pouco, né? O único que muda é Cristo. Aliás, até o pastor do Tiago dizia assim, né? Olha, meu filho, se a Bíblia não mudar o ser humano, não sei mais o que muda, né? Eita. Né? Falando de vaidade, tem vaidade na igreja? Acho que tem. A vaidade excessiva, eu acho que é o pecado, né? Quando a gente se torna excessivamente vaidoso, né? Achando que tem que ser o melhor, né? Às vezes essa questão da marca, para você ser incluso numa classe da sociedade. Determinado grupo. Então, vamos supor, quem usa uma roupa de marca, você chega em determinado lugar de São Paulo, por exemplo, você é reconhecido pelas suas Por exemplo, o etiquetas. iPhone. Não sei se vocês sabem que tem empresa que aluga o iPhone. Aluga. Aí eu fico pensando aqui. A pessoa que aluga o iPhone. Sei lá, para poder tirar uma foto. Tipo assim, alguém tirar foto dela segurando o iPhone. Porque não é o iPhone em si. É um passaporte para ela ingressar em um grupo. Você aceita, né? E a gente encontra isso aí na comunidade aqui, por exemplo. A gente fazia algum trabalho nas comunidades e tinha comunidade que nós chegávamos, as pessoas necessitando do alimento, né? Mas com iPhone. Meu Deus. Né? Porque, na verdade, é uma inclusão dela num determinado grupo. É um falso status, né? É um falso status. E a gente olha e critica às vezes, né? Mas a gente precisa entender também a necessidade daquela pessoa. Sim. Né? De ser inclusa em algum grupo. Né? Que ela quer fazer parte. Né? Às vezes nem faz parte, mas quer fazer parte. Então, algumas casas nós chegamos, algumas comunidades aqui de Amenguim, no Matarazzo mesmo, né? Que eu cheguei com a minha esposa e, na época, por exemplo, nós não tinha, vou dar um exemplo aqui, panela elétrica. Né? Mas a casa estava caindo, mas tinha lá uma televisão de 50 e poucas polegadas, uma panela elétrica. Eu falei, poxa vida, o que é prioridade, na verdade? Né? Então, as pessoas, às vezes, a vaidade deixa sobrepor a prioridade. Mas você acha que hoje as igrejas têm... Vamos ler o versículo? Porque aí eu acho que vai ficar mais claro para a gente. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Tudo... Olha o que Salomão, rei, filho de rei, está dizendo. Tudo, o livro é atribuído a ele, né? É vaidade. Olha agora,
e correr atrás do vento. É isso aí? É isso mesmo. E eu acho que na igreja também tem acontecido. Era isso que eu ia te falar. Na igreja nós... Você acha que nós temos os nossos iPhones, a igreja hoje tem os sim. seus tênis? Não estou falando, os irmãos estão entendendo, né? Prefigurado, tem um... Mas isso aí já está em nós, né? Seria hipocrisia da gente falar que nós não somos assim também. Uhum. Nós usamos as pessoas, às vezes, para conseguir coisas. Isso é uma verdade. Em vez de usar as coisas para conseguir as pessoas. Nós invertemos essa situação. Né? Tanto é, por exemplo, que a gente dá um valor, às vezes, de, vamos supor, mudar as cadeiras da igreja, ou mudar o som da igreja. A iluminação. Mas às vezes a gente não quer socorrer o irmão necessitado. Não, assim, Porque, às vezes fica uma questão de mais estética, né, do que propriamente a divulgação do nome de Jesus numa ação. Né? Não é algo assim, profundo. mas eu tenho que ficar socorrendo nesse estado. Não é isso. É a demanda que vem para a sua igreja. Entendi. Por exemplo, se a nossa demanda aqui vier uma vez que nós trocamos de não socorrer para poder trocar o som da igreja, nós estamos com um problema. Ah, sim. Hein? Nós estamos com um problema de vaidade. Não estamos entendendo quem nós somos. Não estamos entendendo quem nós somos. E hoje a gente vê, você falou aí daqui do centro do Brás, onde tem as maiores igrejas, porém é um dos lugares que tem mais moradores de rua. Né? Então lá, por exemplo, quanto que eles gastam? Por exemplo, a última vez que eu vi para terminar uma igreja lá que eu participava dela, era 60 milhões. Para terminar aquela igreja. Aí posso ser que já tinha sido uns 15. Não, já tinha sido muito mais. Já tinha sido no mínimo 50 já tinha ido. Hein? Estamos falando de milhões, né? Milhões. E se olha ao redor da igreja, dentro da igreja, irmão precisando às vezes de um transplante que seria pago, por exemplo, de 100 mil reais. Ou até coisas cesta básica. Ou mais simples do que isso. Né? Então eu acho que quando a gente usa as pessoas para conseguir coisa, né, e não as coisas para conseguir pessoas, a gente se torna muito vaidoso. Né? E isso está dentro da nossa igreja, e isso já vem desde lá dos primórdios, né? As pessoas fazendo isso. Né? E a gente está caminhando com o irmão, né? Mas não vamos mexer no caixa da igreja. Porque o caixa da igreja está destinado para nós pintarmos a igreja. Mas o irmão está precisando de uma cirurgia, né? E precisa pagar aquilo. Né? Mas ele fala, o que nós temos a ver com isso? Nós vai socorrer todo mundo? Né? Então, eu acredito que o problema não é a vaidade, porque assim, o problema não é ter o iPhone. Né? O problema é você conseguir pagar esse iPhone de uma forma que não venha atrapalhar a sua vida financeira. Porque eu aprendi com o Silvio Santos aquela mensagem que ele deixou, é o seguinte: é melhor você ter uma carteira de R$30 com 300 dentro do que você ter uma carteira de 300 com R$30 dentro. Então, dê o passo conforme a sua perna. Né? É tão ruim a gente ver pessoas por aí procurando ter um melhor celular, um melhor tênis, uma melhor roupa. Não que seja errado. Mas aí você vê a sua mãe precisando trocar uma panela, comprar alguma coisa dentro de casa, e você não consegue nem ajudar a sua mãe, ajudar a sua família, porque você está focado naquela marca, naquela situação. Agora, quando você pode comprar e não vai atrapalhar as pessoas que estão em volta de você, eu creio que pode ser até válido. Mas a partir do momento que você abre mão de uma prioridade para poder servir de status para outra, eu acho que isso é ruim. Né? Agora, se você pode... Que nem tem muitas pessoas por aí que tem um carro simples. Ah, não, agora eu quero ter um carro mais potente. Para quê? Só para o seu bem-estar, ou para você mostrar para o outro que você pode comprar? Entendi. Aí você vem na sua casa lá, você está com um carnê maior que essa Bíblia aqui, ó, cheio de prestação para pagar, mas você tem que mostrar para o outro que você tem. Entendi. Né? Então eu acho que o erro nosso está aí. É a gente ser aquilo que não é. Então essa é a diferença que eu acho. Né? Então, igual o pastor Mauro falou em relação à igreja. A igreja arrecada, às vezes, um exemplo aí, 10 mil por mês. Aí tem alguém precisando dentro da própria igreja. Ah, não, mas nós estamos preocupados em trocar as cadeiras. Mas irmão, tem uma moça ali precisando
uma assistência, de uma ajuda e tal. Não, a prioridade é as cadeiras. Então, isso que o pastor Mauro falou é muito interessante, que a prioridade sempre é as pessoas. Meu Deus. Né? É sempre as pessoas a prioridade. Eu vi o pastor Zé Bruno falando isso. Quem dera se ele assistisse. Você conhece o Zé Bruno, né? Não, só de da Casa da Rocha, né? Se um dia ele pudesse, né? Quem sabe, vamos ver aí. E um vídeo que ele começou dizendo assim: pastores, parem de pedir dinheiro assim. E a Grazi compartilhou esse vídeo, e aí eu fui assistir ele, eu fiquei com vergonha. Sabe quando você ouve uma palavra e você fala assim, meu Deus? Ele falou, parem de achar que a igreja, ela é um centro de arrecadação. Tem que ser um centro de distribuição. Então, mas para isso precisa ser gerada a transformação na consciência. Né? É um desafio que os líderes não querem trazer esse desafio. Porque quando você tem por isso que tem essa transformação na vossa consciência, foi o que você leu aqui em Romanos, né? E se nós não tivermos isso na igreja, saber que a responsabilidade é nossa, né? Aí onde vai os pastores falam, poxa vida, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar as contas. E tem que vir aonde? De eu pedir. Meu Deus. Né? E agora, se você gera essa consciência na igreja, do que ela tem responsabilidade, todos cristãos, não é só pastores, não é só todos cristãos, têm responsabilidade de participar. Isso. Na Sal da Terra a gente tem um ensinamento lá que o Paulo Júnior fala justamente sobre a pizza, né? Ele usa o exemplo da pizza, né? As pessoas vêm aqui e comem da pizza, né? Come da pizza, tal. Um dia ela fica perguntando, poxa vida, mas quem compra essa pizza? Mas quem é que faz essa pizza? Somos nós. Eu queria participar dessa, hein? Eu também queria fazer. Porque eu fui beneficiado com isso e hoje eu entendo que eu preciso também beneficiar o outro. Não só um consumidor, né? E aí ela passa a ajudar a formar aquela pizza também. A compor aquela pizza. Então é uma questão de consciência. Porque na verdade se todos nós ensinarmos consciência para os nossos ovelhas, nossos irmãos, né, não precisaria ficar pedindo. Sim. A pessoa ia chegar e já saber o que tinha que ser feito. Quanto deu a conta? Isso mesmo. E às vezes a gente vê isso aí fora. Né? Eu, por exemplo, eu gostava muito de barzinho aí fora e tomar cerveja e as coisas. E a consciência é a coisa que às vezes aí fora tem muito mais fácil do que dentro da igreja. Porque quando chega a conta na mesa do boteco, né, quem está sentado na mesa? É 5? Vamos dividir em 5. Em 5. Não importa se um bebeu mais ou outro. Deu a conta dessa mesa, deu tanto. E às vezes isso para trazer para dentro da igreja é difícil. Né? Porque a pessoa não tem consciência de participação. Então a gente tem que gerar consciência no cristão, saber que nós somos pai, né? Nós temos filhos aqui, e nós somos responsáveis por esses filhos. Então trazer a consciência de que o trabalho de cuidar não está centralizado em uma pessoa. Uma pessoa. É naquele que tem consciência de pai. Eita. É como nossa casa. Né? Chega a conta de luz lá, vai para quem? Vai para o Alex, né? É o pai, é o homem do dinheiro, né? É que vai resolver. Então, mas você tem uma consciência de pai. Você está sabendo que está pagando uma conta de luz para servir a sua casa. Né? Então, para você aqui lá não é penoso. Né? Você está usando, está vendo sua família usufruir daquilo. Mas daqui a pouco a Isa começa a trabalhar. Ela começa a ter um entendimento do que ela também participa daquilo. Sim, tá, né? De dividir a carga. Hoje eu posso ajudar meu pai, hoje eu tenho um prazer de ajudar meu pai. Sim. Então ela se torna também uma participante daquilo e vai inspirar outras pessoas a ser o mesmo. Então nós estamos aqui não para dar ordem, mas para inspirar as pessoas a serem igual a nós. Aleluia. Acho que é o desafio. Benção demais, meus irmãos. Chegou a hora de encerrar. Hein? Eita, tá bom demais. Tá bom demais. Que bate-papo edificante. Sábado que vem não tem na mesa, né? Estaremos lá em Uberlândia. Vamos ver até lá. Eu tô querendo aprontar alguma coisa e gravar a mesa lá. Eu acho que devia fazer isso. Vamos gravar lá. Fiquem ligados aí. A gente coloca um horário diferente, né? Tipo, excepcionalmente. Isso. Porque nós vamos estar lá em Uberlândia e vai ter um momento lá que tem um momento de, vamos dizer assim, recreação, que os irmãos têm um tempo de passear. A gente podia gravar lá e falar um pouco da experiência que nós estamos tendo lá.
Quem sabe o Gálvaro senta na mesa. Seu Gálvaro, não, a gente tem que chamar, convidar tem que chamar. Esses irmãos que estão mais Sim. longe de nós, né? E a oportunidade de participar. Sim, sim. E é isso. Vamos terminar com o versículo de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Apocalipse, que a grande moral, né, o centro de Apocalipse é Cristo soberano, a igreja soberana. Apocalipse 19, versículo 7. Irmãos, a gente entrou no assunto aqui de Apocalipse. Que dia que foi? Foi quinta? Foi quinta-feira. O corpo comeu. Foi a cabeça fervendo aí dos irmãos. Aí eu falei, cheguei em casa, fui estudar mais 2 horas de pós, de pré. Meu Deus. Amém, vamos lá. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aleluia. Aleluia. Benção demais. O Senhor vai voltar e vai buscar a noiva dele. Não é as noivas, vai buscar a noiva dele. Sejamos preparados, meus irmãos. Sejamos preparados. Amém? Tem pedido de oração, pessoal da técnica aí? Não? Tem pergunta? Fala aí, Alex. O Alex trabalha com... Qual que é o seu trabalho aí? Fala pro pessoal aí. Eu trabalho com o alimento, um dos alimentos maravilhosos do mundo. É o nosso alho. Anti-inflamatório. Antioxidante. Né, cura tudo. Então, falou arroba também. Deixa aí. Arroba alho do divino. Tá no Instagram. Segue nós lá. Segue a gente lá que vai ser bênção pura. Eu trabalho com alho descascado, alho triturado, 100% natural, aquele negócio todo. E já trabalho com esse produto já há mais de 7 anos. Estamos em fase de crescimento ainda, mas Deus preparou esse trabalho pra gente. A gente tá seguindo firme aí. Graças a Deus. Tem sido bênção. E ontem eu lembrei de você, que ontem fui fazer um feijão ontem, fiz um feijãozinho. Eita. Aí eu usei o alho que vocês me deram de presente, que estava em conserva. Rapaz. Eita. Coisa boa. É igual eu falo o slogan lá, o pessoal, pastor Vinícius, fala assim: a sua comida pode ficar sem óleo, mas nunca sem alho. Mauro, quer falar do seu trabalho, Mauro? Eu sou corretor de imóveis, trabalho aqui na região de Ermelinho do Matarazzo. Tem dinheiro, filho. Trabalho com a imobiliária Freitas Imóveis, com a irmã Rosana. Já vendeu casa para jogador de futebol? Não, já mostrei para o... é mesmo? Para o técnico Carelli, técnico do Corinthians na época, eu cheguei a mostrar um imóvel para eles, né? E ia comprar até com um dos funcionários. Caramba! Você vê que às vezes a gente olha as pessoas lá Desculpa cortar, Mauro, não posso perder essa. O Mauro sendo palmeirense, mostrando a casa pro corintiano, hein? O Mauro passou em Samaria. Aí não deu certo, né? Aí não deu certo, não deu jogo, hein? Não deu jogo, não finalizamos, mas já atendi algumas pessoas, né? E é a bênção de poder prestar o serviço, né? Amém. Não só de ganhar com aquilo, mas de poder ajudar as pessoas também a realizar os sonhos, né? Que eu acho que é uma das satisfações que eu sempre olho. Eu falo, Senhor, envia os compradores, os vendedores, para que nós fizemos bons negócios, para que o seu nome seja glorificado. Amém. Né? É a satisfação de... essa semana mesmo, fechei um negócio, de ver no outro a benção de estar conquistando o seu imóvel. Que benção, né? Então é um prazer também a gente estar trabalhando nisso, onde o Senhor me pôs ali para trabalhar. E eu acho que é isso, é a alegria de ver as pessoas realizando sonhos. Que bênção. Bom demais ter vocês aqui, meus irmãos. E daqui a pouco, a partir das 15 horas, nós vamos estar na nossa ação evangelística, o Pit Stop. Vamos orar, meus irmãos, para nós encerrarmos essa mesa? Pai querido, nós te agradecemos por este tempo, Senhor. Agradeço a este irmão, a esta irmã que esteve conosco através deste smartphone. Obrigado, ó Pai. Obrigado por esse tempo de crescimento, de enriquecimento. Obrigado porque nós conseguimos, através da Tua palavra, Senhor, olhar as deficiências, ponto a ponto de que a Tua igreja, a Tua noiva, precisa melhorar, Senhor. Nós não somos o dono da verdade, Tu és a verdade, Senhor. Nos ensina, Pai. Espírito Santo de Deus que soprou sobre aqueles apóstolos, dando força, dando coragem,
dando intrepidez, ó Pai. Vem sobre nós, vem sobre as nossas realidades, vem sobre as nossas comunidades de fé. Tu és o socorro que nós necessitamos. Tu és o ânimo, ó Pai. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, desanimados, se levante. O Espírito Santo de Deus é teu amigo, nos fortaleça, segura as nossas mãos, Pai. A tua palavra diz, fortificai as mãos desfalecidas, os joelhos vacilantes. Só o Senhor inaugura caminho seguro para nós passarmos. Amém? Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço.